Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos comentar uma questão do concurso de 2000 para auditor fiscal da Receita Federal sobre classificação de mercadorias. Bem pessoal, essa questão sobre classificação de mercadorias, mais especificamente sobre a nomenclatura comum do Mercosul, é uma questão básica e que envolve conhecimento sobre a origem do sistema harmonizado e a origem da própria nomenclatura comum aqui do nosso bloco regional, que é o Mercosul. O enunciado diz: a nomenclatura comum do Mercosul, MCM, : Bom, então, em primeiro lugar, você tem que saber o que é a nomenclatura comum do Mercosul. Uma confusão que eu vejo frequentemente é entre nomenclatura e tarifa. Não confunda nomenclatura, que é uma relação exaustiva de mercadorias em determinada ordem, em uma ordem eleita por alguém que elaborou essa nomenclatura, e tarifa, que é uma nomenclatura com uma coluna adicional que diz qual é a alíquota aplicável na importação dessas mercadorias. Então, quando a gente fala em nomenclatura comum do Mercosul, é a nomenclatura usada aqui no Mercosul. Não está falando em alíquota, não estou falando em nada tributário, né? Aliás, a classificação de mercadorias deveria ser efetuada tanto pelo fisco quanto pelos importadores, pelos exportadores, olhando só a nomenclatura, não olhando a alíquota do imposto de importação. Bom, se eu tiver uma tarifa, aí sim eu vou ter a coluna da alíquota também. Tá? Então, sabendo isso, vamos começar a resolução da questão. A alternativa A diz: tem por base a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira e é aplicável no comércio dos países do Mercosul com todos os demais países. Vamos analisar a primeira parte. Tem por base a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira. Aí você precisa saber um pouquinho da história. De longa data, a humanidade procura ordenar as mercadorias de alguma forma para permitir até uma estatística de comércio exterior ou permitir a própria forma de negociação comercial de redução de tarifas em relação a essas mercadorias. Então eu preciso primeiro ordenar essas mercadorias de uma forma em que todo mundo converse em um mesmo linguajar, e os números são uma boa ideia para isso, né? Porque senão a gente teria o problema do idioma, a barreira das línguas, né? E de longa data houve iniciativas em relação a isso. Algumas delas no âmbito da ainda Liga das Nações, que antecedeu a Organização das Nações Unidas, que ficou conhecida como a nomenclatura de Genebra, tá? E que foi basicamente a mãe de algumas outras nomenclaturas que surgiram depois. Tanto uma já no seio das Nações Unidas, que foi a CUSE, a classificação uniforme, que você vai encontrar na alternativa B, já chegamos lá, e a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, que é o órgão que hoje a gente conhece por Organização Mundial das Aduanas, mas o nome jurídico dele continua Conselho de Cooperação Aduaneira. Então foi criado na década de 50 do século passado, basicamente por países europeus, e se estendeu a todo mundo. Hoje tem 183 países membros do Conselho de Cooperação Aduaneira, que é conhecido popularmente como Organização Mundial das Aduanas. Essa nomenclatura do CCA é derivada da nomenclatura de Bruxelas, que acabou adquirindo o nome de nomenclatura do CCA. Ela deu lugar a uma outra nomenclatura na década de 80. Então ela foi muito comum nas décadas de 50, 60, 70, mas na década de 80, depois de mais ou menos 13 anos de estudo no âmbito do CCA, foi elaborada uma nova nomenclatura chamada de Sistema Harmonizado. Tá? Então ela não é mais usada, a nomenclatura do CCA, e por isso não pode ser base para a nomenclatura comum do Mercosul. A segunda parte é aplicável no comércio do Mercosul com todos os demais. A segunda parte até estaria certa, mas tem um problema na primeira parte. Tá? Então ela tem origem na nomenclatura do CCA, mas de forma indireta. Tá? De forma indireta. A origem direta dela é o Sistema Harmonizado, que por sua vez resultou de um estudo que é uma fusão entre o que você encontra aqui na alternativa A, que é a NCCA, e o que você vai ler agora na alternativa B, que diz: tem por base a classificação uniforme para o comércio internacional, a CUSE, e é aplicável no comércio dos países do Mercosul com todos os demais países. De novo, a frase final está correta, tá? E a frase inicial
é que tem o erro. Né? A CUSE, que foi elaborada no seio das Nações Unidas para propiciar uma nova estatística, uma estatística confiável de comércio exterior, ela também entrou nesse pacote de discussão na década de 70 do século passado e foi uma das influências para o sistema harmonizado. O sistema harmonizado bebeu na fonte da CUSE, bebeu no NCCA, na nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, e também em outras nomenclaturas. E bateu tudo isso daí num liquidificador e criou uma nomenclatura que sim, passou a ser a linguagem internacional do comércio, que é o sistema harmonizado, na década de 80 do século passado. Tá? Então, errada também a alternativa B, porque a CUSE é lá das décadas anteriores e não poderia ter formado base em uma norma da década de 90, que é a nomenclatura comum do Mercosul, se ela já nem existia mais para uniformizar as estatísticas de comércio exterior, como outrora existiu lá na década de 50, 70 do século passado. Então, incorretas a A e a B. C. É aplicável apenas no comércio do Brasil e no comércio com os países do Mercosul. Não. Eu já falei no início da resolução dessa questão que a nomenclatura comum do Mercosul é a base da tarifa externa comum. Ou seja, eu tenho uma nomenclatura que vale no Mercosul inteiro e ao final dela eu agrego uma coluna com a alíquota aplicável para a tarifa. Então ela é aplicável extra-bloco. A tarifa externa comum é para operações externas ao bloco. Então incorreta a alternativa C, que sugere que a gente só use isso intra-bloco. A alternativa D de dado parece no mesmo sentido. Ela diz, é adotada pelos países do Mercosul exclusivamente para a elaboração das tarifas do imposto de importação e exportação. Para a exportação é raro, a gente tem tributação na exportação para raríssimos produtos, né? Adotando-se no comércio com os demais países as tarifas aduaneiras nacionais. Opa, a gente nem tem tarifa aduaneira nacional mais. A gente chegou a ter outrora a TAB, a tarifa aduaneira brasileira, e a gente chegou a ter uma NAB, que era a nomenclatura aduaneira brasileira. Tá? Elas não existem mais, desde 1995 a gente adota uma nomenclatura uniforme e uma tarifa uniforme, ainda que tenha exceções, no âmbito do Mercosul. Então, incorreta também a alternativa D de dado. E aí só sobrou a E, né? A E diz, é baseada na nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, apelidado de SH, Sistema Harmonizado. Perfeito. E adotada para a formulação da tarifa externa comum. Perfeito também. É só pegar a nomenclatura e agregar uma coluna com a alíquota da tarifa, do imposto de importação. E da tabela de incidência do IPI. Você que acompanha o canal Portal Aduaneiro, aliás, se não se inscreveu ainda no canal Portal Aduaneiro, aproveite a oportunidade de se inscrever agora no canal Portal Aduaneiro. Nós aqui já falamos em posts anteriores que a tabela de incidência do IPI brasileira usa a nomenclatura comum do Mercosul. Então a gente aproveita essa nomenclatura que já existe e é padronizada internacionalmente para a tabela de incidência de um tributo interno nosso, que é o IPI. Então a alternativa E, corretíssima nas três afirmações que ela faz. Tanto de que a base é o SH, quanto que é usado pela TEC e é usado pela TIP. Então, uma questão tranquila sobre a nomenclatura comum do Mercosul e que você, que acompanha o Portal Aduaneiro, jamais erraria. Se você gostou da resolução dessa questão, ou gostaria de ver alguma outra questão sobre legislação aduaneira ou comércio internacional resolvida aqui no Portal Aduaneiro, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram no canal Portal Aduaneiro.